Bom dia, alunos. Eu preparei essa aula, espero fazer uma aula bem resumida, para a gente poder fazer uma revisão do conteúdo que eu vou cobrar na segunda ficha avaliativa, tá? Que vai valer 2 pontos. E esse conteúdo a gente não teve tempo de vê-lo em sala. Então eu vou fazer aqui um breve resumo. Espero também que vocês possam fazer uma leitura do capítulo, estudar os exercícios do livro, né? Eu já tinha feito uma correção dos exercícios desse conteúdo, ok? Então vamos lá. O tema que eu vou cobrar na segunda ficha é reações químicas. Então, o que seria uma reação química? É uma transformação, né, na qual os produtos as substâncias obtidas, elas são totalmente diferentes das substâncias iniciais. Então, isso caracteriza uma reação química. É quando você obtém um produto quimicamente diferente das substâncias que deram origem a eles. E aí, em uma reação química, nós temos aqui os reagentes e produtos. O que são os reagentes? São as substâncias que vão reagir entre si, originando os produtos. Tudo bem? E aí, olha, aqui eu coloquei um exemplo de uma reação química. Então, tudo que está antes da setinha são os reagentes, são as substâncias que estão reagindo entre si. O que está depois da setinha é o produto, tá? É a substância obtida, ok? E aí, galera, as reações químicas, elas são regidas por 3 leis, tá? Essas são as leis que regem todas as reações químicas. Quais são? Primeira lei é a lei de Lavoisier, ou também chamada de lei de conservação das massas, tá? Então, Lavoisier foi um químico francês, tá? E ele teve várias contribuições para o marco da ciência, né, conhecida como química, e ele foi um dos cientistas, né, um dos químicos mais importantes do século XVIII, justamente porque ele desenvolveu esse estudo e foi uma grande descoberta para a química. Então, o que Lavoisier fez? Ele chegou à conclusão que em um recipiente fechado, tá? Então não há perda material para o meio externo, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Por isso que a lei dele é conhecida como lei de conservação das massas. E é por causa dessa lei também que foi formulada aquela frase que todo mundo já ouviu, né? Que é o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, olha só, como que Lavoisier chegou como que ele pôde, né, comprovar essa lei que ele formulou? Ele fez vários experimentos, foram experimentos de combustão. Que é uma combustão? É uma reação de queima, tá? Então, toda queima você tem o combustível, você tem o comburente, que é o oxigênio. Então, para ter uma queima, precisa do gás oxigênio. E aí você forma, né? Você depois obtém os produtos. E aí é o seguinte, então Lavoisier, ele pegou uma cuba, ele colocou ali mercúrio e ele mediu a massa. Para comprovar esse experimento, ele precisava de uma balança. Então ele mediu a massa do recipiente vazio, tá? Depois ele mediu a massa com o recipiente contendo os reagentes, tudo bem? E aí a diferença, né? Essa diferença do recipiente com reagente menos o recipiente vazio é a massa, né, das substâncias que ele colocou ali. E aí essa massa obtida, ela foi conservada, tá? Tanto antes quanto depois da reação química. Então aqui, olha, e aí, gente, Lavoisier, ele antes de comprovar essa lei, ele já percebia que a massa dos produtos aparentemente era menor do que a massa
dos reagentes. Só que ele não estava levando em conta a perda desse gás, dos gases para o meio externo. Tá? Então, daí que ele resolveu fazer esse experimento em um recipiente totalmente fechado. Porque aí, mesmo com a formação de gases, mesmo com a participação aqui do gás oxigênio, não há perda de massa, ok? Então, Lavoisier, ele pegou o mercúrio, já tinha o oxigênio ali no local, né? O oxigênio ele é um gás presente em todos os lugares, né? Os gases têm essa propriedade de ocupar todo o volume ali que existe. E aí, galera, essa reação aqui, ele forneceu calor, né, para que essa reação ocorresse. Então, aqueceu essas duas substâncias e formou o óxido de mercúrio. E aí ele percebeu, então, que não teve alteração das massas. Então, ele conseguiu comprovar a sua lei. E aí, turma, o que eu vou cobrar, então, nessa ficha? Vocês têm que entender que a massa dos reagentes, ela tem que ser igual à massa dos produtos. Olha só, aqui, a massa de um átomo de mercúrio são 200. Aqui, normalmente, em química, a gente até coloca gramas, tá? Mas não é 200 gramas, é 200 unidades atômicas, que é a unidade da massa atômica. Então, a massa, se você for na tabela periódica, você vai confirmar que a massa do mercúrio, ela é aproximadamente 200. Como eu tenho aqui 2 átomos de mercúrio, 2 vezes 200, 400, ok? A massa de um átomo de oxigênio é de 16 unidades atômicas. Como eu tenho aqui, ó, tá vendo esse índice aqui? Esse número, ele multiplica, né? Então, significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio. 2 vezes 16, 32, tudo bem? Aí aqui, olha, somando 400 mais 32, 432, que é justamente a massa do produto aqui obtido. Então, vocês observam que teve conservação da massa. A massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Então, essa é a lei de Lavoisier, é o que vocês têm que saber. Que em um recipiente fechado, a massa dos produtos, ela permanece igual à massa dos reagentes. Tudo bem? Vamos para a segunda lei, que é a lei de Prost, ou também a lei das proporções constantes. A lei de Prost, ela também está relacionada com a lei de Lavoisier, porque leva em consideração a massa também, tá? Prost também, galera, ele era francês, químico e farmacêutico, e também teve uma grande contribuição, né, para a química. Então, olha só, eu coloquei aqui a reação de decomposição da água. Decomposição porque você tem uma substância na qual ela origina outras duas, ok? Então, tem reações de decomposição, tem reações, né, de quando é o contrário aqui, você tem uma reação, né, de formação, tá? No caso aqui, a reação de decomposição. Então, nós temos aqui, olha, a água, ela tá formando o hidrogênio e o oxigênio, tudo bem? Vamos somar aqui a massa desses 2 átomos. Se você ainda não sabe, tem que aprender. Olha só, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Tenho 2 hidrogênios. A massa de um hidrogênio é 1, tá? Vamos colocar aqui 1 grama, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, a massa do hidrogênio, 1 grama. Como eu tenho 2 átomos, 2, né? Eu vou ter 2 gramas. E o do oxigênio é 16. Então, 2 mais 16, 18. Tudo bem? O hidrogênio aqui, olha, ele tá sozinho. 2 vezes 1, que é a massa de um átomo, 2. Turma, aqui, olha, observe que essa reação, ela tá balanceada. Por isso que aqui tá esse 1 sobre 2, que é meio. É como se eu tivesse meio... Na verdade, aqui, né, eu vou ter o átomo, né, de oxigênio, só que aí eu vou ter, no caso aqui, metade ali da quantidade, tá? Esses números que ficam na frente aqui, olha, dos elementos químicos, é chamado de coeficiente estequiométrico. Então, é ele que nos mostra como que ocorre uma determinada reação química, quais são as proporções, tá, de uma reação química. Então, aqui eu tenho meio átomo de meio
meio átomo de oxigênio, tudo bem? Então aqui, olha, meio vezes 2, 1, não é? Vocês podem, sempre tem que multiplicar. Coeficiente multiplica o índice. Aqui é tudo 1, por isso que a gente não precisou fazer essa multiplicação. Meio vezes 2, 1. Então, um átomo de oxigênio tem massa igual a 16 gramas, tudo bem? Então, olha, essa daqui, galera, é a proporção dessa reação química. Eu tenho 18 gramas de água para 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio. E aí, se eu dividir todos esses números aqui por 2, como que vai ficar? 18 dividido por 2, 9. 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, 8. Tudo bem? E agora, se eu quero obter mais produtos, eu vou pegar essa relação aqui, essas proporções, vou multiplicar agora por 3. 9 vezes 3, 27. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 3, 24. Então, turma, essas proporções que eu coloquei aqui, coloquei 3 proporções, elas estão de acordo com a lei de Prost, porque ele nos fala isso. Ele nos fala que em uma reação química, as substâncias aqui, elas sempre vão ter uma proporção definida, uma proporção constante. Então, se você dobra, né, aqui a quantidade, se você divide por 2 a quantidade da água, essas outras também vai ser dividida por 2. Se você multiplica por 3, as outras também serão multiplicadas por 3. Tá? Isso daqui significa que as proporções, então, elas devem estar constantes, ok? Então, essa é a lei de Prost. Para finalizar nessa parte, lei de Dalton, também conhecida como a lei das proporções múltiplas. Dalton também, a lei dele é baseada nessas outras duas. E o que Dalton ele afirma? Ele afirma que quando você altera a quantidade de um só reagente de uma reação química, o produto obtido ele é diferente. Então, olha só, nessa reação química eu usei 28 gramas de nitrogênio, 16 gramas de oxigênio. E olha o que formou óxido, né? Formou aqui o N2O, que é uma substância química, né, decorrente dessa reação. Agora, olha só essa reação. O que aconteceu? Nitrogênio eu mantive a mesma massa, só que o oxigênio eu dobrei. Em vez de usar 16 gramas, usei 32 gramas. Olha só a substância que originou. Diferente dessa. Então, a lei de Dalton, ele fala isso, que se você alterar a massa de um só reagente de uma reação química, vai alterar o produto obtido. Tá? Então, é isso daqui que a lei de Dalton propõe, tudo bem? E aí, turma, nessa parte lá do capítulo, também fala da lei de Gay-Lussac. Eu não coloquei aqui porque ele não rege as reações químicas. A lei de Gay-Lussac, ela é mais voltada para os gases. Tá? Então, o que diz essa lei? Ela é bem parecida com a lei de Prost, só que trabalha com gases apenas. Tá? Então, a lei de Gay-Lussac fala que em uma reação química gasosa, também é obtida essas constantes aqui, olha. Tá? Os gases sempre vão reagir de maneira a ter as proporções aqui entre as substâncias, as proporções são constantes. Tudo bem? E aí tem uma outra parte desse conteúdo que eu vou cobrar na segunda ficha, que é balanceamento de reação química, que eu acredito que vocês tenham mais dificuldade. Então, olha só, deixa eu colocar aqui uma reação química como exemplo. Vamos pegar a clássica aqui, né, da água.
Turma, balanceamento de reações químicas, ela tem que obedecer obrigatoriamente a lei de Lavoisier e a lei de Proust, né? E aí, consequentemente, a lei de Dalton também. Então, o que que significa? Olha, o que que Lavoisier diz? Que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, ou vice-versa. Então, olha só, para que você obtenha isso, é só você colocar na sua cabecinha o seguinte: o mesmo número de átomos que tem nos reagentes, eu tenho também que ter nos produtos, tudo bem? Então, olha só. Como esses números aqui embaixo, a gente não pode alterá-los. É chamado de índice, tá? Isso daqui, ele é responsável por essa substância aqui, água. A água, a molécula da água H2O. Eu não posso vir aqui e apagar esse índice, porque ele não deixa de ser água. Então, você não pode alterar os índices aqui, tudo bem? Então, o que a gente pode alterar? Os coeficientes estequiométricos, que são esses números que ficam aqui na frente de cada molécula, tudo bem? Então, olha só, eu tenho aqui quantos átomos de hidrogênio? 2. Então, se eu tenho 2 átomos aqui, eu tenho que ter 2 átomos também nos produtos. Aqui tá certinho, né? Tá balanceado o hidrogênio. Oxigênio, quantos átomos que eu tenho aqui? 1 apenas, olha, aqui não tem nenhum índice. E aqui eu tenho 2. Então, o oxigênio não está balanceado. Então, o que eu vou fazer? Você pode fazer, tem mais de uma maneira de balancear a equação química. Se eu venho aqui, olha, e coloco aqui, aliás, né? Aqui tem 2, aqui tem 1. Se eu venho aqui e boto 2, o que eu alterei? Assim que eu coloquei o 2 aqui, eu balanceei o oxigênio. Olha, 2 oxigênio, esse 2 vale tanto para o hidrogênio, é como se fosse matemática, viu, galera? Aquela regrinha da distributiva. O 2, ele tanto multiplica o hidrogênio quanto o oxigênio. Então, olha, só que o hidrogênio, esse 2 também multiplica aqui, olha. 2, você multiplica o índice pelo coeficiente. 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho quanto? 2. O que eu tenho que fazer? Tenho que botar o 2 aqui, para ficar 4, tudo bem? Tenho quantos átomos de oxigênio? 2. E aqui eu tenho 2. Então, agora está balanceada a minha equação química, ou reação química. Equação química porque é uma equação, o mesmo número de átomos que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui, tudo bem? Deixa eu colocar aqui um outro exemplo, bem simples. Vamos verificar se está balanceada ou não. Olha só, quantos átomos de nitrogênio? O N é o nitrogênio. Seria bom vocês darem uma lida na tabela, não para decorar a tabela periódica, mas para vocês familiarizarem com os símbolos dos elementos, tá? Então, é bom você saber que esse é o nitrogênio, hidrogênio, aqui é o oxigênio, tá? Então, aqui, olha, 2 nitrogênios. Aqui eu tenho quantos? 1 apenas. Então, eu posso chegar aqui. Galera, balanceamento de reação química é tentativa, é erro e acerto, e você vai tentando. Se você colocou um número aqui, não bateu, né, com o número de átomos dos reagentes, aí você muda por um outro até conseguir uma igualdade. Então, eu botei o 2 aqui, olha. O que aconteceu? Eu tenho 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. Hidrogênio eu fiquei com quanto? Não esqueçam, tem que multiplicar o coeficiente pelo índice. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho que ter 6 aqui, tudo bem? Eu já tenho 2 aqui. Que número que eu tenho que botar aqui para dar 6? Número 3. Pronto, agora ela está balanceada. 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio. 2 vezes 3, 6. 6 átomos de hidrogênio. Então, está balanceada. Entenderam? Vamos fazer só mais uma para a gente terminar? Eu sei que quando a aula fica muito extensa, vocês perdem o interesse, vocês não assistem, né? Então, eu vou sempre fazer aulinhas mais curtas.
Deixa eu botar uma aqui mais complicadinha. Olha só, aqui eu tenho, né, átomo de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então eu tenho que balancear esses 3 átomos. Então vamos lá. Por qual que eu começo, galera? A gente sempre vai começar por aqueles que são diferentes do oxigênio, do hidrogênio, que são mais comuns, tá? Mas assim, não é uma regra, porque às vezes você começa pelo nitrogênio e depois você percebe que não deu certo também. Então é o que eu falo, balanceamento é tentativa, tá? Acerto e erro. Você vai tentando até você chegar no mesmo número de átomos que tiver no reagente, tem que ter no produto. Então vamos lá. Eu tenho aqui, olha, aqui eu tenho 2 nitrogênios, não é? 1, 2. Então eu vou tentar, vamos tentando, ó, vou pôr o 2 aqui, tudo bem? O nitrogênio tá ok. Vamos ver os demais. Eu fiquei com quantos átomos de oxigênio? Olha, 2 vezes 2, 4. Mais esse daqui, não esqueça, né? Aqui tem 1. 4 mais 1, 5. E aqui eu tenho 3 mais 1, 4. Eita, já não deu muito legal aqui. Então, olha só. O que eu posso fazer, turminha? Eu vou apagar aqui então, porque a gente já viu que não deu certo esse 2 aqui, tá? Então aí, olha, aqui, vamos tentar o seguinte. Vou botar 2 aqui. Eu fiquei aqui, olha, com 2 átomos agora de nitrogênio. Não foi? Ah, não, calma aí, ó. Eu tenho aqui 2, né, mas tem esse aqui também. Então, agora eu vou contar os oxigênios. 2 vezes 3, 6. E aqui com esse, 7. Tá? Então, eu tenho que ter 7 ali também. Então, olha só. Se eu botar o 3 aqui, vamos lá. Vamos contar os átomos de oxigênio primeiro. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, o oxigênio está balanceado. Vamos ver o hidrogênio, o nitrogênio. Tenho 3 nitrogênios, 2 mais 1, 3 nitrogênios. Vamos ver o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então, agora ela está balanceada, tá? Então, vocês terão que chegar numa equação química balanceada, tudo bem? Claro que vocês, como a ficha vocês farão em casa, vocês podem consultar, né, os exercícios que a gente fez. Inclusive, eu tinha passado uma lista com um monte de equação química para vocês balancearem, então vocês também podem dar uma olhadinha lá e tirar as dúvidas, ok? Então, turma, a aula é uma revisão do conteúdo que eu vou cobrar na próxima ficha. E aí, depois eu vou agendar uma aula só para a gente tirar dúvidas, tá? Antes de eu entregar a ficha para vocês, tudo bem? Então, um abraço, bons estudos, tá bom? E dediquem aí um tempinho para estudar ciências.